pessoal me pede bastante vídeo sobre otimização em jogos. Como que é feita a otimização em jogos? Eu fiz um vídeo bem longo sobre isso. E, assim, a gente sabe que são utilizadas várias maracutaias, várias formas de você conseguir ganhar desempenho para entregar o jogo na tela de quem está jogando, com, né, que tenha um visual bacana e que ao mesmo tempo esteja ali leve. Como é que se faz? Uma das técnicas mais antigas de desenvolvimento de jogos. É o que eu vou mostrar nesse vídeo. Para você que não me conhece, sou Nery Neto, sou jornalista e programador de jogos. Esse aqui é um mapa que, como vocês podem ver, se assemelha bastante a qualquer outro mapa de jogo de mundo aberto que tem a cidade, sei lá, Máfia, tem GTA, vários outros nesse sentido. Mas o grande problema desse tipo de mapa é que você tem muita coisa e, né, por uma distância muito longa. Então tem prédio lá atrás e às vezes o jogador, ele tá aqui, ó. Que diferença que faz o prédio que tá lá atrás, que não tá aparecendo ser renderizado ou ser processado. E aí você começa a entender um pouco da lógica de programação, da lógica de otimização, que é descartar tudo que não é necessário para conseguir ter mais desempenho. A técnica da qual eu vou falar aqui é chamada de culling, ou seja, é C-U-L-L-I-N-G em inglês. O que consiste? Olha só, deixa eu vir aqui para cima. Aqui é a minha visualização dentro do motor gráfico. Isso quer dizer que essa não é a visualização que o jogador vai ter. Você vai apertar o G, agora sim, é a visualização que o jogador ele tem. Então, se o cara der o play, é isso que ele vai ver. Tá, mas ele vai estar voando? Depende. Se o seu jogo tiver esse modo de voo, aí você tem que mudar essas configurações de culling, que já começa a ficar um pouco mais chato. Então você começa a entender por que jogos de mundo aberto, eles são tão complicados. Mas isso fica para um outro vídeo. Nery, o que é o culling, cara? Você não tá falando. O culling, ele corta, ó, as coisas que estão numa longa distância. Então, a partir de determinada distância, aquilo não vai ser renderizado. E você pode também, ó, digamos assim, beleza, cara, mas tá cortando coisa que é importante. Eu posso selecionar aquele prédio lá, ó, e eu posso colocar aqui, ó. Eu posso colocar Never Distance Cull. É que o culling é a prática, né, e o cull é a definição. Olha lá, ele fica lá. Então, ele nunca vai parar de ser renderizado. E agora eu tirei e ele só vai ser renderizado quando o jogador estiver próximo. Tá entendendo? Eu já falei aqui também sobre LODs, né, o Level of Detail. Vou deixar o vídeo aqui para você assistir, que é uma outra técnica que funciona diferente dessa. E é bem interessante, né? Além dessa daqui, que é o culling, a Unreal, ela também, a Unreal e outros motores gráficos, ela tem o Frustum Culling, que basicamente, Frustum é o triângulo da câmera, porque a câmera, ela começa pequena no seu ângulo de visão e ela aumenta, né? Então, tudo que tá aqui nessa câmera, nesse triângulo, tem um triângulo aqui na câmera, tá? Tudo que tá aqui, ele é chamado de Frustum. Frustum. É um nome meio estranho. Eu acho que é esse. Se eu não me engano, é esse. Frustum. Frustum Culling. Tudo que tá aqui, né? Ele vai ser renderizado. O que não tá, o que tá pra trás, se eu olhar pra lá, pro outro lado, vamos lá. Se eu olhar para o outro lado, o que estava atrás não está mais sendo renderizado. Tanto é que você pode verificar isso com os FPS, né? Aqui está 70 FPS, se eu olhar para cá, está a 38 FPS. Ou seja, ele está tendo que renderizar tudo isso daqui, e quando ele estava olhando para lá, ele não estava tendo que renderizar nada disso. Aí você já começa a entender como é que funciona. Então isso por padrão já está ativado no motor gráfico, Unreal e vários outros motores já trazem isso como base. Mas voltando pro culling que eu quero mostrar para vocês, né, esse que eu falei da câmera também é um culling, mas eu quero falar sobre como você pode utilizar isso, como que as pessoas podem implementar isso nos seus jogos. Se eu vier aqui, ó, em Window, e aí eu for em Place Actors, eu posso buscar aqui por culling. E ele vai me dar aqui, não é esse aqui que eu quero, Cull, que ele vai Cull Distance Volume. Então ele vai pegar um volume, tudo que eu colocar dentro desse volume vai poder passar por esse processo. Então eu já coloquei aqui, e eu vou procurar para mostrar para vocês, Cull Distance Volume. E aqui eu posso especificar o tamanho de cada coisa e quando, cara, isso aqui é muito interessante, e quando essa coisa ela vai deixar de ser visível. Então algo do tamanho de 128 unidades, que aqui na Unreal é em centímetros, vai deixar de ser vista aqui a 2048, que é unidades de Unity, que é basicamente também em centímetro, então 2048. Olha só, eu posso me aproximar, você nota que lá no fundo tem várias coisas sumindo e são coisas que nem são tão pequenas assim. Mas primeiro somem as pequenas para depois
as maiores. Então, coisas pequenas você só consegue ver quando você está bem perto mesmo. Ó. Tá vendo ali aquele banco ali, ó? O banco só aparece quando eu passo bem perto dele. Por quê? Porque uma caneta lá, né, no final dessa rua, você não vai ver. Mas um prédio você consegue ver. Então, essa é a lógica. Você coloca aqui o tamanho e coloca aqui a que distância vai ser cortado. E aí você tem que seguir uma... Se você quiser que coisas muito grandes nunca sejam cortadas, você pode colocar um tamanho alto. Aqui tem esse 2048, por exemplo. Tá aqui uma distância bem alta, né? Mas se eu salvar esse Ctrl+C aqui e colocar um 0, agora coisas que são muito grandes não vão desaparecer. Ó, tá desaparecendo um monte de coisa. Isso que tá acontecendo com a Landscape é outra parada, tá? Mas é um sistema bem parecido. Tá, mas não vai desaparecer nunca mesmo. Tem muita coisa com esse tamanho aqui. Aí teria que colocar um tamanho menor. Vou colocar aqui como... Bom, eu vou tirar esse daqui só pra gente ver. Deixa eu só salvar o número que estava antes. Deixa eu copiar para ter isso como salvo e vou deletar. Tá, beleza. Agora coisas de 1000 não somem. Daí fica muito perto ainda. Mas você pegou a lógica, né? Quando você quer que algo muito grande nunca suma, você coloca aqui a distância de 0 a partir daquele tamanho e você vai ter sempre visível. Muito doido. Claro, aí tem uma série de problemas, né? Quando, por exemplo, esses prédios são grandões, pô, tô chegando na cidade aqui. Ué, mas tá sumindo tudo? Que isso? Que coisa bugada. Aí é que você tem que selecionar um por um e dizer que não pode, né, ficar visível, como não pode deixar de ficar visível, como eu mostrei. Então, se tiver outra parte lá com cidade também, os prédios, as ruas, você tem que configurar também outros modelos específicos para quando está longe, que daí é a técnica do LOD. Então, a otimização é uma série de coisas juntas, né? Então, para quando tiver em certa distância, você vai trocar a textura, você vai trocar qual que é o modelo que vai aparecer, então vai aparecer um modelo muito mais simples de ser renderizado, ou as coisas pequenas também, que você vai tirar todas as coisas pequenas, vai tirar, por exemplo, daqui não dá para ver nenhum banco da cidade, não dá para ver nenhum ponto de ônibus, não dá para ver nenhuma caneta, tá entendendo? Que daí realmente não faz sentido. Daí, quando você estiver voando aqui, ó, aí vai estar só visível realmente o que importa. Você pode também criar uma condição, tá voando, se estiver voando, diminui o cooling, só que daí você, né, fica aquela coisa, você começa a criar situações em que, beleza, quando tá voando roda 30 o jogo, quando tá no chão roda 60, que parada é essa? Mas queria trazer para vocês aí essa curiosidade de como os jogos são criados. Se você gostou desse vídeo, não vou nem pedir para você deixar like, eu vou pedir para você assistir um outro vídeo falando sobre otimização, que eu vou deixar aqui no final para você assistir. E vou deixar mais um que eu vou escolher depois, quando eu estiver subindo esse vídeo pro YouTube, tá bom? Seja bem-vindo ao Neriverso, se inscreve no canal se não me conhecia, e a gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!